sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje eu trago para vocês mais uma indicação de romance. Mas antes de começar com a lista, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre, que eu sei que vocês já estão acostumados, mas não custa relembrar. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Deixe o like se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Ativa o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais, se vocês quiserem nos seguir por lá também. Todos os livros mencionados aqui vão ficar linkados na descrição. Caso vocês se interessem, pode comprar utilizando esse link. Vocês não pagam nada mais por isso e nos ajudam com uma pequena comissão. Vamos lá. Todo mundo sabe que eu sou a louca do romance, mas eu não estou lendo tanto romance quanto eu gostaria. Ou, na verdade, eu estou lendo bastante, mas não estou gostando tanto quanto eu gostaria. E aí demora um pouquinho para eu juntar uma lista com as melhores indicações, ao meu ponto de vista, para trazer aqui para vocês. Mas chegou a hora de eu trazer mais 5 livros aqui de romance que eu espero que vocês se interessem e leiam, porque faz todo sentido. A maioria dos livros vocês já estão cansados de ver pelas bookreads, ou pode ser o primeiro contato de vocês. Então, vamos lá. Eu não costumo ler as coisas muito assim no lançamento, tá? Mesmo porque quando os livros são lançados, eles são muito caros e eu acabo priorizando outras coisas, né, na minha vida, como contas, do que ficar comprando livros em lançamento. Então eu acabo demorando um pouquinho mais para ler os livros, mas eles não ficam menos importantes por isso e eu acho que eles merecem, mesmo que todo mundo já conheça uma boa parte das histórias aqui, eu acho que eles merecem estar aqui sendo divulgados, porque tem muita gente que ainda não conhece e vai passar a conhecer. Então vamos lá, eu separei 5 romances aqui para indicar para vocês. 4 deles eu li fisicamente e um deles eu li pelo Kindle Unlimited. Aí esse eu vou deixar a capinha aqui para vocês, tá? Mas foram livros que eu li do final do ano para cá e que de alguma forma fez sentido para mim e eu gostei muito. Tem livros que a história foi muito bonita, emocionante. Tem livros que foi só aquela farofa que eu gosto, que todo mundo gosta, que é só realmente um livro gostosinho para você ler, se aconchegar e passar uma tarde. Então, assim, vai ter livros para todos os gostos aqui. O primeiro livro que eu li foi um que eu terminei de ler recentemente, que é Minha Melhor Parte, da Hannah Bonan Young. E esse livro, gente, ele foi perfeito. Nossa, que livro maravilhoso, que romance de aquecer o coração, romance maravilhoso entre os personagens. Aqui, a Win, ela tem um problema na mão, que a mão dela não foi desenvolvida corretamente, né? E o Boo, que ele usa uma prótese na perna. E eles acabam se conhecendo na festa de Halloween da melhor amiga da Win. E eles acabam tendo uma noite juntos, tá? É meio que eles sentem uma atração inegável, assim, à primeira vista, eles acabam passando a noite juntos. Só que essa noite trouxe consequências para eles, né? Ela acabou engravidando e era uma coisa assim que, obviamente, ela buscava no futuro, mas não agora. A Win, ela tem... Ela passou por muitos traumas, principalmente com relação a um relacionamento amoroso anterior, onde o cara foi extremamente tóxico e minou toda a segurança que ela tinha, né, a confiança nela mesma. Então ela tem muito medo de se relacionar novamente e passar por essa situação, né, dela se entregar para um cara, dela achar que o cara está realmente interessado por ela, que ama ela por inteiro, e no final das contas não ser nada disso e ela ficar de escanteio novamente. Já o Boo, ele passou por um problema, logicamente, né? Ele acabou de se curar de uma doença muito grave. Então, ele também passou por esse período onde ele ficou muito sozinho, apesar de ter alguns amigos, mas a solidão dele mesmo era muito grande. Então, meio que os dois foram o bote salva-vidas aqui um do outro. E a primeira atitude que me fez apaixonar pelo Boo foi porque quando ela contou pra ele que ela estava grávida, ele chorou de emoção. Gente, esse homem chorou ao receber a notícia de que ia ser pai, porque ele ficou muito emocionado, porque ele imaginou que ele nunca poderia ter filho por conta de todo o problema que ele passou. E o relacionamento deles começa de uma forma... Porque assim, eles meio que sentem alguma coisa um pelo outro, a princípio,
Só que eles não querem estragar o que possa ser para não prejudicar o filho deles. Então eles concordam que eles vão ser amigos, mas quando eles estão juntos, eles agem como um casal. Todo mundo acha que eles são um casal, porque a forma como eles interagem um com o outro, como um cuida do outro, a forma como o Boo empodera o Win o tempo inteiro, tipo, você consegue, você pode, você é capaz de tudo. É muito linda a construção do romance entre eles. O Boo é apaixonante. A Win, ela é uma mulher muito forte e a gravidez ajuda ela a descobrir o quão forte ela é. A gravidez ajuda a descobrir que ela é capaz de fazer qualquer coisa. Então a gente vê que aqui nesse livro, a gravidez veio pra evoluir os dois personagens. E assim, gente, é de aquecer o coração acompanhar os dois se apaixonando, os dois se conhecendo, os dois entrando num relacionamento, o mundo ao redor deles acontecendo. Vale muito a pena. Esse livro aqui, se eu não me engano, eu dei 5 estrelas e favoritei, tá? Porque é realmente muito linda a história dos dois, tá? Muito linda. Recomendo demais. Leiam. Se vocês ainda não leram, leiam, porque realmente vale muito a pena. O próximo livro é Um Namorado de Natal, da Becca Borison. Esse livro eu comecei a ler no Natal, mas ele atravessou o ano comigo. Eu vou terminar de ler em janeiro. Aqui nós vamos ter um namoro falso entre melhores amigos que já se amam e não sabem. Quer dizer, sabem, mas não contam um pro outro. Aqui nós temos eu sempre esqueço o nome da personagem. Aqui nós temos a Estela, que é dona de uma fazenda de árvores de Natal. E ela tem 2 sócios, que é eu não vou lembrar o nome deles, tá, gente? Perdão. Mas é a dona da cafeteria e o que cuida da parte da fazenda. Só que ela está passando por dificuldades financeiras, mas ela não quer contar para os sócios dela, então ela quer se virar, porque foi uma ideia dela, ela que quis comprar essa fazenda, era o sonho dela, então ela acha que ela tem que cuidar de tudo isso sozinha, sem preocupar os outros dois. A solução para ela fazer a fazenda ganhar vida ou ficar famosa é participar de um concurso da influenciadora Evelyn St. James, onde essa influenciadora escolhe os lugares e vai até o local, faz gravações, meio que divulga para as pessoas, e as pessoas meio que votam escolhendo o lugar que a Evelyn divulgou. Só que o que acontece? A Estela se inscreve para esse concurso. Só que ela achou que passaria muito mais credibilidade se ela falasse que ela cuidava da fazenda com o namorado dela. Porque ela queria trazer um toque mais romântico pro local. Só que o problema é que ela não tinha um namorado. E ela foi escolhida para participar desse concurso. Então ela precisava resolver esse problema. Porque se a Evelyn descobrisse que ela mentiu na inscrição, ela já estaria desclassificada na hora, porque a Evelyn abomina mentiras. Então o jeito é conversar com o Luca, que é o seu melhor amigo, pedindo para ele fingir ser seu namorado durante a fase do concurso. E aí que entra a parte natalina da questão. Por quê? Eles começam, aí o Luca aceita, obviamente, o acordo, né, de fingir ser namorado dela, porque os dois já se amam secretamente, mas eles não querem estragar uma relação de 10 anos de amizade. Mas eu vou dizer pra vocês, porque essa relação começou há 10 anos, aparentemente já não começou com o intuito de ser uma amizade. Conforme você vai lendo o livro, você vai percebendo. Aí eles começam a preparar a fazenda para a recepção da influenciadora. É Natal, então eles começam a decorar a fazenda para Natal, as árvores, cuidar da fazenda como um todo. E a gente vai sentindo aquela vibe natalina, aí os dois meio que se envolvendo, entendendo os sentimentos um pelo outro, entendendo que os dois se gostam. E a gente vai acompanhando, então, o início do relacionamento deles como um casal, e não mais como melhores amigos, e todas as reticências que eles têm desse relacionamento acabar atrapalhando a amizade deles, eles entendendo o que seria dessa nova relação deles. Eu gostei muito, é um livro muito aconchegante, muito gostosinho de ler, dá pra ler em um dia, se você sentar e ler, pegar pra ler, é muito gostoso. Então assim, só leiam, vale muito a pena, tá? E tem ali um plotzinho que eu acho que envolve a história do segundo livro, que eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso ler logo pra saber o que vai acontecer com essas duas pessoas. Mas é muito interessante. Então, quer ler um livrinho de Natal gostoso, aconchegante? Leiam. O terceiro livro que eu vou indicar aqui pra vocês é Café, Amor e Especiarias, da Laurie Gilmore.
Esse livro, ele também tem uma vibe muito aconchegante. Ele é um romance de cidade pequena. Aqui é uma cidadezinha onde todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo mete o bedelho na vida de todo mundo. E todo mundo quer ajudar todo mundo achando que está fazendo um grande mousse, ajudando e se intrometendo na vida de todo mundo. Nós temos a Ginny, ela acabou de chegar na cidade para tomar conta da cafeteria que era da sua tia. E ela decidiu fazer isso porque ela quis mudar, dar um giro de 360 graus na sua vida. Porque ela trabalhava no mundo corporativo, ela era secretária. E eu não lembro se o cara só passou mal ou se o cara morreu na mesa de trabalho. E ela encontrou o cara ali, tipo, caído na mesa. E ela tomou um grande susto. Porque ela imaginou que se ela não mudasse de vida, né? Se ela não mudasse o estilo de vida dela, se ela continuasse nesse ritmo frenético de trabalhar muito, viver pouco, se divertir, ela ia acabar tendo o mesmo destino do chefe dela. Então ela acha que ela mudar para essa cidadezinha pequena, tentar entender o que ela quer para a vida dela, ajudaria muito ela a ter uma qualidade de vida melhor. Só que ao mesmo tempo, ela nunca gerenciou nada, muito menos uma cafeteria. Então ela não sabe se ela vai ser capaz de cuidar daquele negócio e também se vai dar certo, porque apesar de tudo ela é um pouco insegura com as coisas acontecendo. Então a Ginny, ela chega nessa cafeteria para mudar de vida. E aí nós temos o Logan, que é o cara introspectivo da cidade, dono de uma fazenda, onde fornece produtos, hortaliças, essas coisas de horta, para os negócios locais, principalmente para essa cafeteria. E ele passou por 2 traumas na vida dele. Primeiro foi a perda da mãe e depois ele se interessou por uma mulher que chegou na cidade, eles começaram a namorar. E quando ele foi pedir a namorada em noivado, em casamento, ela simplesmente falou não e foi embora e sumiu e nunca mais. Então, ele é aquela pessoa que passou por traumas de abandono. Ele é uma pessoa muito introspectiva, né? Aquela fechadão, que é difícil se abrir, conversar, mas que a cidade inteira gosta dele, meio que abraçou ele por conta de tudo que ele passou desde a infância. Então, ele é aquele tipo de pessoa que a cidade vai proteger a qualquer custo, então não mexam com ele. Eles acabam se conhecendo quando ele vai fazer a entrega de produtos na cafeteria e ela acha que ele é um ladrão, então ela vai e meio que ataca ele. E as coisas vão desenrolando a partir daí. Eles começam meio que uma relação de amizade, tem gente meio que fica jogando um pra cima do outro, mas a cidade inteira tem aquela reticência, tipo assim, você é uma pessoa de fora, você pretende ficar? Se você não pretende ficar, nem olhe pro Logan, porque ele não precisa passar por isso novamente. E aí, o relacionamento entre eles vai crescendo, eles vão se conhecendo, vão entendendo que eles sentem atração um pelo outro. A Ginny vai descobrindo que realmente ela quer ficar ali na cidade, que ela quer cuidar dessa cafeteria, ela começa a se sentir parte do ambiente. Eles precisam lidar com traumas do passado dos dois, principalmente o Logan, com tudo que ele passou. Ele precisa entender que o amor é uma coisa que liberta e que não prende, que ele pode amar e se doar, mas a outra pessoa não tem que ser tudo pra ele, entendeu? Então, assim, é um livro bem rapidinho de ler, mas que é muito gostosinho e tem aquela vibe aconchegante de café no final da tarde, com um bom livro, um romancezinho. Então, assim, super recomendo a leitura e eu tô doida pra ler os próximos livros da série, principalmente o segundo, porque vai passar numa livraria. Então, ó, só leiam, tá? Eu nem fiz tanta marcação assim quanto eu gostaria e nem dá pra ver que eu escolhi também cores bem claras, mas maravilhoso. O 4º livro é Um Favorzinho de Vizinho, da Christina Forrest. E é um romance muito gostosinho de ler. Tem algumas partes que eu achei um pouco desnecessária ao longo do livro, mas não interferiu em nada na experiência da leitura. Então vamos aqui fazer uma situação hipotética. Imagina que você lê um livro, adorou o livro, só que não tem a continuação e você precisa urgentemente da continuação para viver. E aí você escreve um e-mail pro autor, falando assim, olha, eu gostei muito do seu livro, mas por favor, quando que você vai lançar a continuação? Porque eu preciso saber o final dessa história. O autor responde o seu e-mail e aí vocês começam a conversar sobre a vida, sobre tudo, sobre qualquer coisa. E aí vocês acabam se apaixonando. Na verdade, assim, você acaba se apaixonando pelo autor. Tá.
Essa é o início da nossa história de amor aqui desse livro, tá? A nossa personagem aqui, ela tá cansada dos encontros arranjados que as irmãs dela arrumam pra ela. Ela não tem traquejo social nenhum, então assim, cada encontro é mais desastroso do que o outro. Ela nunca sabe o que falar, ela sempre se perde, porque é uma situação que acaba meio que sendo forçada, né? Não acontece de forma natural. Então ela quer se livrar desses encontros porque ela não aguenta mais, só que as irmãs meio que não estão nem aí pra isso, né? Você precisa arrumar alguém, a gente vai arrumar até você conseguir entrar num relacionamento. E a irmã dela tá casando. Então ela resolve que eu preciso arrumar alguém pra levar no casamento da minha irmã pra ela entender que eu não estou sozinha. E aí ela acaba conhecendo o vizinho gato da irmã dela e acaba fazendo essa proposta pra ele. Só que aí, conforme ela faz essa proposta e eles começam a conversar e a se conhecer, parece que não é a primeira vez que eles estão se conhecendo, tá? Então a história parte daí. Qualquer coisa que eu falar a partir é spoiler. Mas eu gostei bastante do desenvolvimento do livro, do romance, da forma como eles se conhecem, se descobrem, entendem, né, quem são na vida real. A evolução do nosso protagonista também, porque ele passa por alguns problemas que ele precisa se entender como pessoa para resolver os problemas, para daí entrar num relacionamento. Ele meio que foge, né, dos pais, porque ele não quer ser... não quer gente interesseira na vida dele. Então assim, a gente vai bem entendendo a resolução da vida deles como pessoa para depois como um casal. Então assim, é bem interessante. Eu gostei bastante. Tem partes que realmente eu falei, não precisava, porque ficar voltando pro passado e depois não tem necessidade. Mas foi um romance bem gostosinho de ler e bem de aquecer o coração a forma como eles se entendem como um casal. E agora o último livro, que é Feita para Mim, da Layla Sage. Esse livro agora a gente vai passear pelo mundo dos esportes, que envolve cowboys, que envolve, eu acho que é corrida de tambores, se eu não me engano o nome do esporte aqui. Aqui nós temos a Amy Ryder. Ela cresceu no rancho Rebel Blue, que né, é o nome da série aqui. E agora ela está fora da cidade, porque ela se tornou uma grande competidora de corrida de tambores lá. Eu acho que esse é o nome, tá, gente? Posso estar errada. Só que ela passou por uma experiência muito traumática, porque ela acabou sofrendo um acidente. E depois que ela sofreu esse acidente, ela meio que teve algumas iluminações na vida dela. E ela acaba abandonando o esporte, abandonando a cidade onde ela estava morando com o namorado dela. E também terminando o relacionamento que eles tinham, porque parece que ele era um pouco tóxico. Ela acaba voltando para a fazenda, né, da família dela. Os irmãos também ficam em choque em saber que ela voltou e que ela pretende ficar, porque depois que ela se tornou independente e começou a participar dessas competições, meio que ela deixou de lado a família, que ela não queria cuidar da fazenda. Mas agora ela está de volta e ela acaba se encontrando com o Luke, que é o melhor amigo do irmão dela e que sempre meio que atazanou ela junto com o irmão, né? Porque é aquilo, né? Por que a gente não vai mexer com a irmãzinha do melhor amigo e provocá-la, essas coisas assim. Só que agora o Luke, ele meio que trabalha na fazenda também. Ele é o bonitão da cidade, o garanhão e tal. E meio que eles são inimigos um do outro, né? Que os dois não se dão bem. Só que ele é o cara que vai fazer a Amy pôr os pés no chão novamente, ela se sentir segura novamente, porque ela, depois que ela sofreu o acidente, ela não consegue mais montar no cavalo, ela tem muito receio, e ele percebe isso, porque ele vê que em nenhum momento ela tá sempre com o cavalo, mas ela nunca está andando de cavalo. Então, ele meio que vai resgatando a Amy, sabe? Vai trazendo ela de volta pra vida, vai trazendo ela de volta pros hobbies dela, vai trazendo ela de volta pra realidade dela e vai ajudando ela a superar todos os problemas. Porém, tem um problema de que ela é irmã do melhor amigo dele. E ele sabe que não vai dar certo, que o amigo dele não vai gostar dele estar se envolvendo com a irmãzinha dele. Mas enfim, é um romance bem gostoso de ler. Ele se intitula como Slow Burn. Mas tem como ser slow burn num livro tão pequenininho assim? Então eu acho que o romance é meio que explosivo e muito rápido. Mas eu gostei muito, 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 muito de todo... Apesar de ser uma história rápida, eu achei bem desenvolvido o romance entre eles, tá? Então, só leiam. Tem outros livros da série, eu acho que são 4 ou 5.
Eu acho que aqui já tem 3 e tá lançando o 4º. Enfim, mas só leiam. É um romancezinho muito gostoso também, bem assim na vibe de cowboy, pra quem gosta, vale a pena, né? Mas aqui o protagonismo muito mesmo é da Amy, né? Que é a participante lá dos esportes de corrida de tambor, tá? Gostei muito, 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 muito da história e, enfim, só leiam. Bom, essas são as minhas novas indicações de romance por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês conhecem algum romance que acha que eu posso gostar, deixa aqui também nos comentários a indicação. Eu já peguei várias indicações aqui dos comentários e já li e já gostei. Então, fica aí a dica, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.